Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Então vamos lá, meus amores. Hoje a gente falou da meditação de libertação e transformação, né? Esse exercício meditativo, como a gente falou, foi desenvolvido lá em 2020, né? Que foi um tema muito falado da Era de Aquário, e bem no momento que a gente estava para entrar, ou já tínhamos entrado, enfim, a data não nos importa muito, mas foi no movimento de catarse, onde nós passávamos por uma catarse coletiva, né? Um processo coletivo, que foi essa pandemia. Então, ali naquele momento, a gente faz uma liberação desses conteúdos todos para uma transformação individual. E a gente aqui, trabalhando dentro da energia Eu Sou, faz esse movimento para liberar essa energia e trocar, né? Como a gente comentou, limpar as nossas gavetinhas internas. Então, esse exercício ele foi desenvolvido a partir do ensinamento dos mestres, né? Que viveram aqui na Terra, em busca da transformação interior. Então, nos ensinando o caminho da iluminação. O que é essa libertação? É liberar antigos padrões, né, que a gente carrega como crenças que nos limitam, nos impedem de utilizar todo o nosso potencial que nós trouxemos quando nós aceitamos a experiência humana. Então, as meditações que a gente realiza aqui, todas disponíveis no canal, né, para quem não conhece, seguem a linha do Eu Sou, que significa a ativação da divina presença dentro de cada um de nós, que é a centelha divina que habita o nosso ser. E sim, é necessário aprender a acionar, né? A gente aqui tem todo um caminho até despertar alguma coisa ali dentro do nosso coração, nos leva até essa curiosidade para essa consciência, só que a gente precisa acionar. Então, as meditações do Eu Sou são ferramentas que nos ajudam a acionar esse potencial, essa força que nós trouxemos. Assim como no nosso nascimento, cada fase é uma etapa diferente, né? Que a gente vai carregar ali de aprendizados. Em um determinado momento, a gente acaba chegando na fase adulta, e esse é um movimento que a gente faz muitas vezes de paralisação. Mediante a vida, a gente entende que já escolheu carreira, que já escolheu faculdade, já escolheu profissão, já estamos direcionados, já casou, já tem filhos. Nesse momento, a gente começa a abrir um potencial para buscar a consciência. Nem todos fazem esse movimento, mas aqueles que aceitam fazer, é um movimento tão natural quanto a aprendizagem que a gente tem aqui a partir da vida, né? E se a gente for perceber, a nossa aprendizagem, vem com muita naturalidade. Afinal de contas, ninguém pergunta para um bebê, né? Então, você está animado para aprender a andar hoje? Não, ele simplesmente vai se arriscando nos movimentos e ali, daí um pouquinho, ele vai aprendendo como rastejar, como engatinhar, como ficar em pé, como dar o primeiro passo. A mesma coisa com o idioma, ele vai aprendendo, vai ouvindo, vai entendendo as palavras, vai repetindo, e aí vai aprendendo o significado de cada uma e vai aumentando o vocabulário. Então, para a gente acessar a nossa consciência maior em nós, é necessário essa busca, é necessário prática, estudo, né? Um passo de cada vez, e a gente vai aprimorando, né? A gente vai nos direcionando cada vez mais para esse potencial, que é muito vasto, né? E aqueles que se entendem como incapazes acabam vivendo a escolha que fizeram, né? Então, ficam ali no degrau de evolução que se colocaram. E aí, compartilhando um pouquinho da história dessa meditação, né? Ela foi canalizada em 2020, que era esse período da entrada da Era de Aquário, e que era um momento muito aguardado aqui pela humanidade, né? Muitos mestres falaram sobre isso, e a Era de Aquário, ela traz a proposta de ampliar a nossa consciência e, junto com essa ampliação de consciência, na verdade, é a evolução da Terra que puxa a nossa consciência e para nossa frequência para mais alto. Então, a cada 2.000 anos a gente tem um movimento evolutivo, e a Era de Aquário era o tempo de uma chegada de uma energia renovada aqui para a Terra. É por isso mesmo que um pouquinho antes dessa entrada a gente sofre aí uma catarse, uma liberação de energia para a gente ajustar, liberar algumas coisas, algumas frequências, limpar um pouquinho, né, das nossas gavetinhas internas para poder entrar uma energia renovada.
Então, o que que acontece? Vamos falar um pouquinho das eras para a gente entender a contagem, né? Mais ou menos como que funciona. Quem estuda astrologia, ou já entrou em contato, sabe que a gente tem aí uma virada de ciclo que acontece a cada 2.000 anos aproximadamente. Algumas eras demoraram um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, fala-se muito em 2.160 anos, mas vamos trabalhar aqui mais ou menos com 2.000, porque isso não é muito preciso. Mas desde o começo dos tempos, existe o estudo dos movimentos dos astros e a influência disso sobre toda a humanidade. E assim, entendemos que para cada era existe a regência de um planeta. É por isso que a gente fala das 12 casas lá do zodíaco, né? E dentro desses períodos zodiacais, existe um arquétipo, uma energia maior que rege aquele período. Por exemplo, quando a gente fala da era de Áries, a gente vai falar de um movimento de força, de guerra, de luta, de busca, né? Então, cada era tem o seu arquétipo, a sua energia maior, que vai ser a regência de um planeta. Quem deixou relatos sobre isso na humanidade foi Hiparco de Niceia, que é um astrônomo grego que viveu lá 190 a 120 a.C., mais ou menos. E ele consegue identificar o tempo estimado entre a movimentação planetária e essas mudanças de eras, ele faz uma espécie de catálogo sobre isso que fica aí para a humanidade utilizar. Nessa época não tinha divisão de astrologia e astronomia, era tudo a mesma coisa. Sendo assim, então, a cada 2.000 anos, mais ou menos, o planeta sofre um processo evolutivo como um aniversário planetário, digamos assim, compreendendo que cada grupo que está aqui nesse período, né, ou os grupos que passam por esse período, acabam evoluindo junto com a Terra. E sim, a Terra evolui em toda a sua natureza. A natureza se transforma, novas espécies de vegetais, minerais, animais vão surgir, ou melhor, vão evoluir, né? Vão se transformar, e conosco, humanos, não é diferente. Então, se a gente buscar compreender as eras, a gente pode iniciar lá na Era de Leão, que foi de 9 a 11.000 a.C., mais ou menos a época dos Atlantes, quando a gente fala lá daquele período de Atlântida, que não era cidade subaquática, como os contos falam por aí, mas era uma civilização que trouxe espíritos bastante evoluídos para que deixassem pegadas, né, dessa evolução que trouxeram, a fim de que a humanidade se interessasse pela própria evolução, junto com essa raça mais evoluída, né? Então, a ideia do planeta era que os povos, na sequência, pudessem colaborar com a evolução desse povo, dessa raça. Porém, nessa terra, né, tudo é dual, então, era de Leão, poder pessoal, né? Muitas das civilizações que trouxeram dessa força, dessa potência, acabaram se corrompendo, e a Terra acabou passando alguns cataclismos planetários, onde continentes inteiros foram dizimados. Dessa ideia vem até a história de Noé, do dilúvio, mas Noé e o dilúvio é muito mais para frente, tá? De qualquer maneira, ficou ali a lembrança do que era necessário resgatar no sentido da consciência individual e coletiva, né? Que eram os valores amorosos, a compaixão, a ideia da fraternidade que parece ter sido perdida naquela época. Nem todos morreram, alguns se salvaram e migraram para alguns locais e deram continuidade na escrita de alguns livros sagrados ou no repassar conhecimento, né? Então, o lembrete para a gente é sempre a busca pela consciência mais fraterna, né? De que apenas a gente vai evoluir se for em grupo, se for individualmente, a gente se mantém no mesmo lugar. Então, a ideia principal é a transformação desses valores mais egoístas, né, para valores mais humanos, mais fraternos. Nessa época, alguns mestres já diziam que os valores perdidos poderiam ser resgatados e que a chegada da Era de Aquário ia trazer mudança significativa em relação à descoberta da real parte humana que habita dentro do nosso ser, dentro de cada um de nós. Então, eles já falavam da consciência, né, da descoberta dessa consciência, desse poder que nós temos dentro de cada um de nós. E aí, depois, até meados de 6.800 ainda antes de Cristo, a gente entra na Era de Câncer, que são alguns desses sobreviventes, né? Mas a gente tem também a presença de alguns grupos bastante primitivos. E nesse período que ocorre a tal da Idade da Pedra. Eram nômades, né? Que migravam em busca de sobrevivência. Aí depois a gente tem a Era de Gêmeos, até mais ou menos 5.000 antes de Cristo, onde a humanidade vivia ali em estado de barbárie ainda, um primitivismo, porém,
algumas ideias mais arrojadas já surgiam, tornando a vida um pouquinho melhor. Ali o homem já aprende a cultivar seus próprios alimentos, nessa época também surge a consciência um pouquinho mais aprimorada acerca da dualidade. É nessa época que algumas mitologias tomam forma. Por exemplo, a mitologia egípcia já estava trazendo ali a ideia de Osíris e Sete, que são os irmãos da nobreza que representam os opostos, o bem e o mal. Também nessa época, nós temos a mitologia judaica que vai trazer ali a ideia de Caim e Abel, com o mesmo, trabalhando o mesmo tema, né, da dualidade, bem e mal. Depois disso, a gente entra na era de Touro, que é mais ou menos até 550 a.C. E nessa época, a humanidade já havia aprendido a construir as próprias moradias. Ali descobre-se cobre, alguns minerais, né, bronze, e começam a construir, né, as moradias, tem todo um trabalho dentro da metalurgia, as ferramentas, né, que auxiliam no trabalho humano. Então, ali, né, era de touro, a segurança, né, a terra, desenvolve muito ali os elementos também da vaidade humana, da vaidade feminina, alguns adornos, algumas maquiagens são desenvolvidas nessa época. E os homens esculpiam e desenvolviam também símbolos, né? Tanto símbolos mais terrenos quanto algo mais espiritual. Então, nós temos a criação do espelho, nós temos alguns símbolos como a cruz de Ansata, né, que é aquela cruz egípcia, símbolos, né, do feminino e do masculino, dentre outros. Nesse mesmo período, os egípcios focavam na elevação espiritual. E outros grupos, né, os hindus, os incas, os maias, os chineses, também vivenciavam experiências similares ainda nessa época. E desenvolviam curas a partir da própria busca, né, da energia contida no corpo humano. Nessa época vem a acupuntura, vem o trabalho com os meridianos, vem a descoberta dos chakras e por aí vai. Depois a gente tem a Era de Ares, né, até meados de 360 a.C., e aí a gente teve a presença de Moisés na Terra como um dos líderes que se dirigiu às civilizações mais primitivas, e ele deixa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos simbolizam a justiça divina, né, buscando assim direcionar o olhar desse povo para fora daquela selvageria que era vivenciada, né? E muitas civilizações ainda mantinham as mentes as manifestações dessas mentes, né, ainda muito no primitivismo. Então, nós temos nesse período também, depois, um pouquinho adiante, o reinado do rei Salomão, que é marcado por um período próspero e sem guerras. Aliás, uma curiosidade, nós temos apenas 30 anos de intervalo, de todo o período catalogado de guerras, nós temos só 30 anos de um período de paz na Terra, até hoje. Bom, depois a gente vai falar da Era de Peixes, que vai até 1800 depois de Cristo, né, com a presença de mestres espalhados aí pelo planeta. Então, a gente tem a presença de Lao Tse, Buda, Confúcio, Platão, Sócrates e também o mestre Jesus. E algumas filosofias espiritualistas ainda dizem que Jesus, ele peregrinou ali pela Índia, Tibete, Egito, e ele recebe de outros mestres o título do Cristo. Dizem que dentro da pirâmide de Kelps, que esse título era conferido à pessoa que atingiu na Terra o maior nível de espiritualidade, né? Então, a partir de 1800, a gente começa um preparo para a entrada da Era de Aquário. Lembrando que as datas, a gente nem deve se apegar muito, porque justamente o livre-arbítrio do ser humano faz a gente, às vezes, estender um pouquinho a nossa problemática toda, não? Então, a Era de Aquário, ela sempre foi muito falada por vários mestres que vieram antes, inclusive Jesus orientou muito a respeito disso. E aí tem alguns estudos que falam que de 1800 a 2000 foi um primeiro momento dessa era, outros compreendem que ela iniciou no ano 2000, outros compreendem que ela chegou agora em 2020, mas o mais importante é a consciência acerca da energia que essa era traz até a gente. Então, me parece fazer sentido a necessidade desse preparo, né? Porque a gente percebe que por aqui a gente estendeu mesmo períodos de guerra, de escassez. Então, a era de Aquário, ela tem uma proposta de devolver à humanidade
a prosperidade, a paz e a fraternidade que um dia nós já tivemos na Terra, né? Então, a ideia principal, quem traz essa ideia é Saint-Germain, tem um livro, né, desse mestre, que é o livro de ouro de Saint-Germain, que ele vai falar muito disso, da saída da terceira dimensão para a quinta dimensão. O que que significa isso? Que a gente pode caminhar numa dimensão mais ampliada. Aí tem gente que fala, mas como assim vai pular da terceira para a quinta? E a quarta dimensão? A quarta dimensão seria o plano espiritual depois do passamento. Então, morreu na Terra, ascende para a quarta dimensão, liberam os conteúdos espirituais, e é quando a pessoa lembra, poxa, eu deveria ter feito assim ou assado. Mas aí, a Era de Aquário nos traz a possibilidade da gente acessar esse conteúdo sem precisar morrer para isso. Então, aí a gente teria um intervalo, né, um intervalo dessa quarta dimensão, e nós iríamos da terceira para a quinta. Ah, mas o planeta inteiro acessa isso? O planeta está se transformando, e ele tem 2.000 anos para essa transformação acontecer, ou um pouco mais, tá? Mas a quinta dimensão, ela é acessada a partir da nossa consciência. Então, nós temos condição de acessar a partir de agora todas essas memórias adormecidas, acessar uma conexão mais profunda com o nosso eu, com o nosso propósito, aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu vim doar, entregar e aprender, né? Então, é a grande possibilidade que a gente tem de trilhar o caminho dos mestres em direção a essa iluminação. Que a iluminação não é nenhum estado impossível de ser alcançado, é um estado de consciência plena. Então, a consciência traz a aceitação, traz a compreensão, traz a compaixão, traz o desapego. E essas são virtudes que, quando a gente vai alcançando, a gente tem um potencial transformador na nossa mão que pode ser repassado. Essas sementes podem ser doadas para quem virá depois. Então, durante esse período, né, a gente vai ter uma possibilidade de expansão de consciência espiritual, mental, física, uma compreensão muito mais profunda, né, para aqueles que estudam a psique humana, para aqueles que estudam na medicina, as tecnologias, tudo isso tem uma condição de expandir drasticamente. Lembrando que essa era ela não só expande, né, mas ela tem uma consciência sobre essa expansão, e aí a gente passa a olhar o ser, né, o ser humano, não como partes separadas, mas como um ser integral, um ser holístico, né, o todo, que por muito tempo ele foi separado, né? Se a gente olhar para cada área que a gente olha, a gente vai ver uma separação. E essa separação, ela se deu depois da introdução aí do que se chama de ciência. A ciência é maravilhosa. Porém, houveram muitos interesses egoístas em cima da ciência, né? E muitos esforços para que o homem perdesse essa conexão consigo mesmo, porque um homem sem fé, ele é obrigado a seguir o que os outros falam, né? Então, isso dificultou, muitas vezes atrasou, retardou o nosso processo de busca por si mesmo, cura e restabelecimento, né? A partir da nossa força, a partir do chamado da nossa alma, dessa energia eu sou que a gente ativa aqui a cada meditação, né? Como eu disse anteriormente, a astrologia e a astronomia não eram ciências separadas, eram uma única coisa, né? E isso é muito antigo. Nós temos a astrologia na Bíblia, nós temos Lucas falando que para chegar em determinadas regiões ele se baseava na configuração do céu. Então, isso é muito antigo e muito do que se fez com o nosso conhecimento, ele foi fragmentando até chegar num nível de descrença, né? Até chamarem algumas práticas de pseudociência, quando, na verdade, nós precisamos resgatar a nós mesmos, resgatar a nossa alma, os nossos fragmentos, para poder olhar novamente para toda a nossa potencialidade, que é gigantesca, né? Então, a partir de todo esse movimento, nós temos as escolhas, né, de como usar essa consciência a nosso favor e a favor do todo. Lembrando que nós temos a responsabilidade sobre cada processo vivido e o desfecho de cada um deles depende única e exclusivamente de como a gente se relaciona com esses processos. E aí, voltando lá, falando ainda da Era de Peixes, um dos mestres que tanto falou desse período foi Saint-Germain. Para quem quiser, pode voltar lá no canal, tem a meditação do sétimo raio. Ele é o mestre da sétima esfera, a gente diz que é a chama violeta,
né? E a chama violeta, ela vai trabalhar na frequência da transformação, né? E ele foi quem falou da Era de Ouro, e ele deixou esse livro, né? Que chama A Era de Ouro Saint-Germain, ou Consciência Alquímica, tem dois nomes para esse livro, mas ele vai descrever ali as chaves de acesso para que a gente possa trazer e despertar essa consciência dentro de nós. E é um dos livros iniciáticos, né, deixados para a humanidade. Então, ele vai apontar nesse livro as frases que Jesus falou, né, que Jesus deixou como essas chaves de acesso para uma vida mais próspera, mais plena, uma vida integral. Explicando um pouco sobre isso, ele fala que o universo ele é composto por um fluxo abundante. E esse fluxo é feito de uma substância amorfa, ou seja, que não tem forma, e que permeia todos os espaços do universo. E essa substância é uma substância inteligente, é uma substância pensante, ou seja, é a própria energia geradora, é a própria energia do todo, a gente pode chamar essa energia de Deus. E dentro desse fluxo mora tudo que existe e tudo que ainda nem foi criado, porque é a própria energia criadora, tudo que vai se manifestar virá a partir dessa energia. Essa energia tem tudo lá dentro, tudo que a gente busca, tudo que a gente precisa, a prosperidade em todos os aspectos, o amor puro, a felicidade genuína, a compaixão com tudo e com todos, inclusive a autocompaixão, o amor próprio, tudo mora dentro dessa energia, né? Então, tudo se manifesta aqui na Terra, tudo que se manifesta aqui tem desta energia, dessa substância, que a gente chama de consciência divina. E tudo é feito a partir desta energia. Por exemplo, a natureza. A natureza ela tem tudo o que ela precisa para sobreviver, para se renovar, para se reciclar o tempo inteiro, né? Na natureza, nunca ninguém encontrou um passarinho passando fome. Por quê? Porque ela é autossustentável, ela é autorreguladora, né? Ela tem a condição de ser autorregular em todos os seus processos, deveria ser assim com os humanos também. Mas nós aqui estamos buscando ainda essa comunhão com a natureza, essa comunhão com essa energia. Então, nós humanos fazemos parte, sim, da mesma energia e carregamos dessa centelha divina dentro de nós. E a nossa função aqui é a evolução, é expandir essa consciência ainda mais. E quando eu falo sobre essa expansão, eu estou falando das meditações que a gente usa no canal, a partir da linha Eu Sou, é a linha que a gente escolheu trabalhar aqui, e essa energia vai despertar naturalmente essa centelha que mora dentro de nós. Então, sim, nós podemos desempenhar o nosso potencial criativo e criador, porque nós somos parte dessa energia, né? E como seres pensantes, nós temos um novo desafio, que é transcender as resistências. Por quê? Porque nós somos um canal. Quando nós recebemos nessa energia, imagina um cano entupido. Então, essa energia não vai passar por nós. Quando esse fluxo passa por nós, ele deixa, né, essa energia ali, parte dessa energia conosco, e vai continuar fluindo para onde tiver que chegar. Então, todas as pessoas em volta recebem. Quando a gente faz as meditações e as centralizações para o planeta, sim, todo o planeta recebe. A energia, ela funciona sem limites de velocidade, né? Ela apenas chega. Jesus disse: peça ser atendido, é o que acontece. Nós invocamos a energia vem até nós. É como se nós fôssemos um fio condutor, né? E essa energia não é apenas nossa, ela passa, nos abastece e segue seu fluxo. Sendo assim, quando nós decidimos parar de resistir a esse fluxo, nós apostamos a nossa energia e deixamos com que ela entre nessa comunhão com o fluir do universo, nós nos colocamos como realizadores da nossa realidade. Ali nós ascendemos a uma consciência mais elevada, que compreende que cada um está no degrau evolutivo em que se colocou, e que sim, ele pode fazer uma nova escolha, ele pode sair desse degrau para um maior, mas nós continuamos ali a subir a nossa escada evolutiva, e quando a gente faz isso com a nossa consciência ativa, nós não só nos beneficiamos, mas beneficiamos todo o nosso sistema familiar, nosso sistema coletivo. Então, nós conseguimos enviar essa energia para o inconsciente coletivo e essa energia fica lá, à disposição de quem precisa dela. Então, sendo assim, nossa escolha aqui, como grupo, é essa conexão com a espiritualidade mais profunda, com o fluxo do universo, a partir dessas invocações da presença Eu Sou. Então, por que a gente fala que as meditações nos ajudam tanto? Elas nos ajudam porque quando a gente medita, a gente vai lá para o ponto zero.
Esse ponto zero é o ponto da não resistência, é o ponto onde o seu ego não fica te perturbando. E nesse ponto, nós ficamos neutros. E dessa forma, nós funcionamos como esses fios de conexão com essa energia da fonte universal, como canais para que essa energia eleve a nossa frequência e eleve a frequência de tudo que está ao nosso derredor. E aí a gente trabalha pelo grupo chamado humanidade. E quando a gente resiste ao fluxo natural, nós acabamos reduzindo o nosso potencial humano a essa experiência terrena que pode parecer muito tortuosa. Mas Saint-Germain nos conta que a chave de acesso a esse fluxo é quando nós ensoamos alguns mantras. E um deles tem em quase todas as nossas meditações aqui do canal, que é: eu sou a porta aberta que nenhum homem é capaz de fechar. O que significa isso? Que quando eu me abro para esse fluxo, eu recebo dessas bênçãos do universo, e aí sim eu me coloco como um filho de Deus, como um co-criador, né? Porque eu carrego dessa semente dentro de mim. Então, esse mantra é o fluxo para essa abertura, né, divina no nosso ser. É um convite para que essa energia nos guie para essa expansão. E quando a gente faz essa conexão, a gente acessa a nossa parte mais profunda, a gente acessa a centelha lá na nossa alma e nós nos colocamos como os criadores da nossa realidade. Então, nós não alcançamos apenas aquilo que a gente não deseja. Quando eu digo eu sou a porta aberta que nenhum homem é capaz de fechar, eu me coloco em estado de permissão para acessar esse fluxo do universo, para que ele passe por mim e que ele me desperte essa capacidade em todos os meus aspectos. E aí, Saint-Germain vai falar do alinhamento também entre mente e coração, de conexão a partir do sentir, de elevar a sua energia para um sentimento mais profundo. E você pode se lembrar, se você estiver num estado não muito bom naquele dia, um estado emocional um pouquinho mais caído, você pode se lembrar e fazer uma âncora. Você pode pensar em um momento onde você se sentiu próspero, em um momento onde você se sentiu realizado, realizada, em um momento onde você traga aquela memória daquela energia e a partir dessa memória você alinha o seu sentimento com a sua mente e esses dois corpos alinhados, você abre para esse fluxo universal. Então, quanto mais consciência a gente tem de como acessar essa energia, mais fácil fica chegar até esse local. E esse é, então, o caminho da libertação que todos os mestres deixaram aqui para nós, né? Então, libertação, libertar a ação, ou libertador, libertar a dor, soltar a resistência e apenas fluir com esse fluxo amoroso do universo que está aí à nossa disposição. E a escolha entre abrir essa porta ou mantê-la fechada, ela é única e individual. Só você pode decidir acessar esse mais profundo, essa centelha, né? Pode regar essa sementinha e deixar que ela floresça para te levar para um nível evolutivo mais propício à sua alma, mais próximo daquilo que você realmente veio fazer, veio buscar. Então, nesse momento, na era de Aquário, esse é o momento atual que vai favorecer essa busca e vai nos fazer entrar numa conexão mais profunda para que a gente possa, como grupo humanidade, auxiliar nessa evolução que a Terra vem passando. Sendo assim, a gente pode entender que nós somos privilegiados em ter essa energia à nossa disposição, porque o mais difícil já foi feito. Os mestres foram à frente e abriram o caminho para nós. Eles deixaram essas pegadas, né, para que nós pudéssemos caminhar em direção à nossa iluminação pessoal e coletiva. Sendo assim, a meditação de hoje é uma das chaves para essa libertação e transformação em busca da nossa alma, do nosso propósito, que não é outro senão evoluir.